Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o analisador de gases, ferramenta essencial para avaliar a saúde do motor a combustão interna. O analisador de gases utilizado é um analisador de 4 gases, analisador para motor ciclo Otto. Okay? Dentro das medidas que ele vai efetuar, é importante nós destacarmos as 4 medições essenciais, os 4 gases essenciais para avaliar a saúde do motor, sendo eles o CO, o CO2, HC e o oxigênio. Tá? A medida de CO corrigido e HC corrigido, ela é o resultado de uma combinação dos valores medidos de CO e HC, respectivamente, junto com fatores de diluição do sistema. Aqui nós podemos observar o fator de diluição, que é este fator que é associado ao CO corrigido e HC para gerar esses valores de CO corrigido e HC corrigido. Qual é a importância do HC e do CO corrigido? Eles têm por finalidade avaliar, por exemplo, se existe alguma entrada falsa de ar no sistema de escape, o que diluiria um pouco o resultado dos gases expelidos pelo sistema de escapamento e traria uma leitura que não seja a correta. Para fazer a avaliação do veículo, é importante a gente seguir uma série de pré-requisitos, sendo eles: é necessário que o motor esteja aquecido, o motor e o conjunto inteiro, então não necessariamente deixar apenas o motor parado funcionando muitas horas. É importante andar com esse veículo, porque ao mesmo tempo que você anda, cria um fluxo maior de gases de escape. Isso possibilita com que a contaminação que pode ser gerada por longos tempos parados em congestionamento possam ser expelida pelo sistema de escapamento. Então é importante andar com o veículo. O veículo, quando ele estiver aquecido, temperatura de 70 graus ou mais, preciso garantir isso. Como é avaliada essa temperatura? Nós podemos avaliar ela por meio de uma sonda inserida pela vareta de óleo, onde eu vou medir aqui no meu equipamento, tá? Ou posso avaliar ela através de um termômetro infravermelho, desde que eu meça na região cabeçote que não seja próximo ao sistema de escapamento. Ou, se eu tiver, através de uma ferramenta de diagnóstico, que eu consiga monitorar a temperatura real do motor. Tá? Então é importante garantir essa temperatura. A avaliação prévia, ela garante que você não pode entrar com um veículo na linha de inspeção de análise de gases se o mesmo apresentar algum vazamento, se o mesmo apresentar falha, ausência de componentes, principalmente os que atuam diretamente no controle e redução de emissão de gases poluentes. Então esses eu não posso nem entrar com o veículo. O termo utilizado o veículo é rejeitado, tá? Porque ele não tem condições mínimas para ser avaliado. Ok. Neste equipamento nós não vamos avaliar o NOx, tá? Ele não é algo que é preconizado essa medição. É um acessório à parte que é vendido para acoplar junto ao analisador de gases. Por isso que nós estamos falando só dos 4 gases aqui. É importante destacar que a mangueira que vai conectada ao sistema de escapamento, veículos em perfeitas condições de uso e sempre reprova, é necessário você retirar a mangueira do equipamento e bater um ar no sentido da máquina para o veículo, para favorecer essa descontaminação, essa limpeza das mangueiras. Okay. Durante o primeiro acionamento da máquina, ela passa por um ciclo de aquecimento e um ciclo de descontaminação e um teste de estanqueidade para ver se eu não tenho problema nas mangueiras, se não tem uma entrada falsa de ar ou qualquer coisa desse tipo. Ok. Outro fator importante, eu preciso medir a rotação do motor. Essa rotação ela pode ser medida através de uma pinça indutiva que vai conectada ao sistema de ignição do motor, conectada ao cabo de vela, ou se a bobina for do tipo estática, bobina do tipo COP, que é a bobina acoplada direta sobre a vela, nós podemos adotar o medidor de rotação piezo elétrico, tá? Para considerar esse valor aqui de rotação. A rotação para análise do motor a combustão interna ciclo Otto é 2.500 RPM
estabilizado essa rotação por 30 segundos. 2.500 RPM, mais ou menos 200 RPM. Então, uma pequena variação, ela pode existir. O que não pode acontecer, 2.500, 2.100. Quando a diferença entre o preconizado, que é 2.500, e a rotação mínima for maior que 200 RPM, o equipamento para a medição e recomeça novamente. Então, é importante essa estabilização de funcionamento. Então, é feita a medição a 2.500 RPM, depois, quando o equipamento conclui, o próprio equipamento solicita solte o pedal do acelerador e deixa o veículo em marcha lenta. Isso acontece por mais 30 segundos. Se for detectado algum momento, algum ciclo de funcionamento irregular, onde os valores de medição são muito discrepantes, automaticamente a máquina ela inicia um ciclo que pode demorar até 180 segundos. Tá? Mas, via de regra, é uma medição a 2.500 RPM durante 30 segundos e uma medição a aproximadamente 700 RPM durante 30 segundos. Esses valores lidos aqui, eles são muito importantes. Então, o CO2, quanto melhor a combustão do motor, maior vai ser a emissão de CO2. O mundo ideal deveria ser que só emitisse CO2 e não tivesse nada de CO. Então, os limites de emissão de poluentes, de CO e hidrocarboneto, eles são especificados pois esses gases, hidrocarboneto e CO, são gases muito perigosos, né? O CO, ele se recombina com a hemoglobina do sangue e ele dificulta o transporte de oxigênio até as células. E isso vai provocar a morte por asfixia. Se você ficar num ambiente onde o veículo esteja funcionando por um longo período, morte por asfixia na certa. Tá? Então, o CO2, quanto maior esse número, melhor. Tá? Ele tem que ficar acima de 12, né? Mas é um número alto. O ideal é que o CO e HC sempre fosse zerado. Tá? O fator de oxigênio, isso é uma referência que a máquina toma para fazer análise. Então, o oxigênio no nosso ambiente aqui, né, nós podemos considerar um valor de 21%. Então, aproximadamente eu estou com 20,94% de oxigênio. Então, eu tenho o meu sensor de oxigênio está medindo o oxigênio e daí eu consigo fazer uma análise correta. O fator de diluição, ele tem que ficar menor do que 2,5. Caso o fator de diluição esteja maior do que 2,5, isso representa que tem uma entrada falsa de ar no motor. Quando eu vou calcular o CO corrigido e o HC, que são os valores importantes em função da entrada falsa de ar no escapamento que possa existir, e eu tiver um fator de diluição menor do que 1, eu arredondo ele para 1, para fazer o cálculo. Entanto, se nós observarmos aqui, o valor de CO, o CO corrigido, exatamente o mesmo valor de CO. E o HC corrigido, exatamente o mesmo valor de HC, pois ele considera o fator de diluição com arredondamento de 1. Ok? Então, basicamente, sobre a utilização do analisador de gases, é essa análise. Os próximos pontos nós iremos tratar durante as aulas remotas, onde nós trataremos as questões de diagnóstico. Por exemplo, se eu tiver com CO muito elevado, um HC muito elevado, quais são as possíveis falhas? Isso nós iremos tratar na aula remota.